Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, começando mais um vídeo por aqui. Se tu chegou aqui de paraquedas, eu me chamo Gabi, aqui do canal Gabi Docilar, e seja bem-vindo a esse canal e a mais um vídeo. Gente, já comecei aí organizando, né, a minha cama, passei lisoforme, gente, no colchão e nos travesseiros, tá? E aí, eu troquei o lençol, tá? Deixei ali agir uns 15 minutinhos e daí já fui colocando o lençol. O cobre-leito, gente, eu mantive o mesmo, porque como eu já falei aqui em outros vídeos, pessoal, eu deixo assim uns 15 dias o cobre-leito, porque a gente usa só pra enfeite mesmo, sabe, gente? Toda noite a gente vai dormir e eu tiro, sabe? Então, gente, hoje o tema do vídeo é qual o segredo de uma casa organizada. Vamos desvendar esse mistério, gente, hoje. Qual o segredo de ter aquela casa assim, ó, capa de revista? Aquela casa que tá sempre, né, perfeita, intacta. A verdade é que é só em capa de revista, né, gente? Porque a realidade de cada um de nós é diferente. Mas nós sabemos que acontecem muitas coisas durante o nosso dia, né? E geralmente a gente não quer passar o dia inteiro organizando e arrumando a casa. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para nos auxiliar, para ajudar o nosso dia, para que a nossa rotina seja mais produtiva e para que a nossa casa se mantenha organizada na medida do possível. E sim, gente, é possível a nossa casa se manter organizada. É claro que tem dias e tem dias. Tem dias que a gente tá com mais disposição, tem dias que a gente tá com menos disposição, tem dias que acontecem imprevistos na nossa vida e fazem com que a nossa casa saia um pouquinho do eixo, né? A nossa rotina se perca um pouco no meio da bagunça, né? Mas a verdade é, gente, que toda casa que tem vida, que tem criança, né? Que tem pessoas habitando nela, né? Vai ter bagunça, gente. E uma coisa nós precisamos saber, tá? Antes de qualquer coisa, que todos os dias vão estar lá as coisas para serem feitas, gente. Todos os dias. Tu pode organizar toda a tua casa hoje. Mas se tu tem criança pequena, se tu tem uma rotina corrida muitas vezes, no outro dia vai estar bagunçado de novo. E nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós, né, deixamos o nosso próprio fardo um pouquinho mais leve, porque a gente, né, não vai se cobrar tanto. E eu acho que o maior erro da maioria das donas de casa, né, das pessoas que têm que cuidar do seu lar, é isso, a gente se culpa porque não dá conta, a gente se culpa porque, né, às vezes a nossa casa não está organizada da maneira que a gente queria, porque a bagunça toma conta. Mas a gente precisa entender que a nossa rotina, a nossa vida é uma vida real. Muitas vezes a gente quer se comparar com aquilo que a gente vê na internet, né? Só que, gente, a gente só mostra aqui na internet aquilo que a gente quer. A maioria das pessoas não vai mostrar a realidade verdadeira, né, na internet. E aí, o que acontece? A gente se sente frustrada, a gente se sente culpada, né, porque parece que é só a gente que não consegue dar conta. Mas não, saiba que todos, gente, todo mundo tem momentos em que não dá conta. Seja porque a rotina, né, tem que trabalhar fora, estuda, não sei, eu não conheço tua rotina, eu não conheço a tua realidade. Mas tu precisa saber qual é a tua realidade e não se cobrar tanto. Então não se sinta sozinha. Aqui do lado de cá também acontecem dias que eu não consigo dar conta, gente, tá? Faz parte. Mas mais importante do que a gente dar conta é no final do dia a gente não estar sobrecarregada, né? Eu, gente, já tive várias vezes essa experiência de querer dar conta de tudo no mesmo dia. E aí quando chega o final do dia, eu até dei conta de tudo, gente, mas eu estava o quê? Acabada, eu estava sobrecarregada, eu estava cansada, eu não tirei tempo para mim, eu não tirei tempo para minha família. Então, do que valeu, gente? Não valeu de nada. Então, a gente precisa entender que mais importante que a nossa casa estar organizada é a nossa mente estar em dia, gente, é a nossa saúde mental estar em dia. Porque quando a nossa saúde mental está em dia, nós conseguimos cuidar com amor da nossa família, nós conseguimos cuidar com amor do nosso lar e nós conseguimos dar o nosso melhor. Mas primeiro a gente precisa olhar para dentro de nós, a gente precisa cuidar da gente, sabe? Porque a gente prioriza muitas coisas, muitas coisas. Mas a gente mesmo, a nossa vida, o nosso tempo, né? A gente muitas vezes deixa por último. Se é que a gente arruma, é tempo, né? Muitas vezes. Então, assim, que esse vídeo venha como um alerta, né? Para cada uma de nós. Pra gente viver a nossa realidade, gente. Não viva a realidade das pessoas que tu vê na internet e não queira viver a minha realidade. Porque a minha rotina é uma, gente. A minha realidade é uma. Eu tenho apenas uma criança em casa, né?
Tenho um marido bagunceiro? Sim, mas ele fica o dia inteiro fora de casa. Então eu consigo manter minha casa um pouquinho mais organizada, gente. Apesar de todas as coisas, eu consigo me manter aliado, né, com as dicas que eu já vou falar aqui pra vocês. Mas assim, eu tenho uma criança, mas ela já tá grande, gente, tá? Ela já passou daquela fase, né, daquela bagunça extrema. Então, eu já é uma rotina diferente, sabe, gente? Mas se tu tem mais criança em casa, já é diferente. Se tu trabalha fora também, é outra realidade. Então, primeiro, viva a tua realidade, veja qual é a tua realidade e estabeleça as suas prioridades, que a partir daí a tua rotina vai começar a fluir, a tua casa vai começar a se manter organizada, tá? Então, como vocês viram aí, gente, eu fiz a mesma coisa lá no quarto da Manuela, passei lisoforme, troquei lençol. A Manuela estava em casa nesse dia, né, pela parte da manhã. Então, ela estava por ali, né, gente, eu arrumando e ela bagunçando. Mas assim a gente segue a vida, né, gente? Glória a Deus por todas as coisas. Aí, gente, as minhas mantas são pequenas pro sofá, né? Aí eu juntei as duas que eu tenho, gente, só que eu tenho só essas aí que são da mesma cor, a outra. As outras, gente, rosa que eu tenho são de cores diferentes, então eu vou ter que comprar uma manta do tamanho ideal pro sofá. Mas, tudo bem, gente, por enquanto, né, vai ficando assim. E aí também já vou tirando o pó, já tô passando um paninho, gente, hoje é mais manutenção mesmo, tá? Mas é isso, gente. Bom, começando então, né, com as dicas para tua casa ser organizada. Qual é o segredo, gente, tá? O segredo, primeiramente, é tu ter planejamento. Como eu estava falando, gente, tu precisa conhecer a tua realidade, porque às vezes a gente tá tão preso na nossa rotina, assim, no nosso, na correria do dia a dia, que a gente nem sabe qual é a nossa realidade. Mas então, ó, para um pouquinho, olha qual é a tua realidade, quais são as tuas prioridades, né? E aí, a partir daí, tu vai começar a te planejar, tá? É muito importante, gente, ter planejamento. Eu vejo, assim, muitas vezes que as donas de casa não têm planejamento, sabe? Só vão vivendo o dia ali como dá. E isso não é legal, gente. Por quê? Porque, gente, cuidar do nosso lar é um trabalho. E assim como no nosso trabalho a gente tem que ter planejamento, na nossa casa, no nosso lar, a gente também precisa ter planejamento. É um trabalho não remunerado? É. Mas é um trabalho, gente, tá? Então, ter planejamento é fundamental, gente, para a tua casa se manter organizada, para a tua rotina ser realmente produtiva, tá? Uma rotina diária estabelecida, gente. Tenha uma rotina. Acorde tal hora todos os dias, né? E ao acordar, tu já faça aquela mesma coisa todos os dias. É difícil, gente, é difícil, porque é difícil a gente criar um hábito quando a gente já tá acostumado a fazer coisas diferentes. Mas criar uma rotina é muito importante. Se tu trabalha fora, 1000 vezes mais importante ainda. Mas se tu cuida do teu lar, né, em tempo integral, também é muito importante, gente, porque o fato da gente ficar em casa o dia inteiro, né, para cuidar da casa, faz com que muitas vezes a gente foque só na casa e esqueça da gente, tá? E isso é um grande erro, gente, porque ninguém vai conseguir dar o seu melhor estando capenga, manca, né, gente? Então, assim, a gente tem que cuidar da gente também. Então, mesmo estando em casa o dia inteiro, a gente precisa ter planejamento para a gente ter tempo para a gente ter tempo para todas as coisas, gente, para as coisas que são importantes e são prioridade. E a gente também é importante, tá? Casa organizadinha, gente, olha aqui, a sala ficou assim, limpinha, organizadinha, tudo cheirosinho, tá? Gente, eu tô amando tanto essa sala, gente, que vocês não têm noção. Glória a Deus, gente, olha, eu só glorifico ao Senhor, né, pela sua graça e pela sua misericórdia. Aí o quarto da Manu também, gente, eu tirei o tapete lá da sala porque não tava, assim, prático pra mim limpar, daí eu coloquei aqui no quarto da Manu, tá? Que, na verdade, esse tapete sempre foi aqui no quarto dela, gente, tá? Mas, enfim... O quarto dela também ficou assim, ó, eu mudei os ursinhos de lugar, como vocês viram, né? Tá tudo organizadinho, gente, tudo bem limpinho, cheirosinho, maravilhoso.
Hoje, gente, eu vou encarar o maior desafio da minha vida, que é mexer nas tralhas do meu esposo, gente. Ele nem desconfia, mas eu fui ali, gente, eu peguei, gente, o rack que eu tinha lá na sala, né? E eu ia botar fora, gente, mas daí eu resolvi colocar aí na lavanderia pra pôr todas essas tralhas dele, gente, tirar aquele outro armário ali que eu acho que fica muito bagunçado, acho que fica muito feio, tá? Mas ninguém convence ele a tirar essas coisas daqui, tá? Então eu fui ali e dei um jeito de disfarçar um pouquinho a bagunça dele, tá, gente? Aí, o que que acontece? Fui tirando, gente, o que eu achava que era lixo, que pra mim tudo ali era lixo, né? Mas eu tirei, assim, só o que tava bem, assim, aparentemente lixo. E muita coisa eu deixei, gente. Por quê? Porque eu não tava afim de travar, né, a Terceira Guerra Mundial com ele. Porque, gente, ali tem muito treco que eu não sei nem o que que é. Acho que nem ele sabe, tá? Mas tá ali. Aí, gente, eu fiz o máximo que deu. Estava arrependida já nesse momento, estava. Mas, né, comecei e tinha que terminar. E aí, gente, já entra outra diquinha. Comece uma tarefa e vá até o fim dessa tarefa, tá? Por exemplo, lavei a louça, mas daí eu deixei lá na pia, gente, tá? Por até o outro dia. Não faça isso, gente, tá? Se tu lavou tua louça, espere escorrer se tu não gosta de secar, mas depois já guarda, sabe? Já deixa a tua pia organizadinha. Nem sempre, gente, acontece, é possível, né? Mas na maioria dos dias, né, que a gente venha fazer isso, porque aí, gente, a pia toda limpinha, ela dá uma sensação de mais organização do que tu deixar a tua louça ali pra sempre, só ir reutilizando aquela louça, gente, tá? Lembrando, gente, que eu não tô aqui julgando ninguém, não, tá, gente? Tô aqui compartilhando com vocês o que eu faço aqui na minha casa, pra minha casa se manter um pouco mais organizada, tá bom? Outra diquinha, gente, que assim, ó, eu faço bastante aqui na minha casa. Ter um lugar pra cada coisa, tá? Gente, é muito importante cada coisa ter o seu lugar. Porque quando tu tirar do lugar, tu vai ver que o lugar daquela coisa tá ali, sabe? Então é muito importante, gente, tá? E junto com isso também é importante a gente ter somente aquilo que a gente usa em casa, tá? Então, assim, faça destralhas, sim, ó, toda vez que tu perceber que já tem coisa pra mais, que tu possa, né, tirar aquilo que tu não tá usando, porque às vezes fica aquela bagunça de gente de coisa que a gente nem usa há séculos, só fazendo bagunça, 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 e aí a gente não quer desapegar, gente, tá? Eu, praticamente, a gente tem só o que eu preciso. Meu esposo, a gente já é mais difícil, olha aí vocês verem. Um monte de tralha, né? Um monte de tralha. Mas, assim, a gente vai seguindo, né, gente? Eu ainda tô tentando plantar nele a sementinha da organização, gente, mas faz parte, né? Agora já lavei lá a lavanderia, como vocês viram, né? Passei pro lavamento do banheiro, gente. Vou aproveitar hoje, gente, pra lavar. No resto da casa foi só passar paninho mesmo, a gente, tirar um pozinho. Mas a lavanderia e o banheiro, gente, eu resolvi lavar, até porque saiu bastante sujeira, gente, dali daquelas coisas dele, tá? Mas enfim, gente, desconsidere qualquer barulho no fundo, gente, de passarinho, papagaio, tudo que é coisa, gente, tá? Porque a vida na roça, no campo, é assim mesmo, gente, tá? Então é isso, gente. Fui ali lavando tudo, já tinha tacado que boa, tá? Gente, litros de que boa. Porque lá no rótulo diz, né, uma tampinha pra cada não sei quantos litros. Gente, aqui é uma tampinha d'água pra não sei quantos litros de que boa. Gente, pra lavar, pra mim, tem que ter água sanitária. Se eu não ficar tonta na água sanitária, meu banheiro não fica limpo, tá? Mas de brincadeiras à parte, gente, mas não é tanta brincadeira assim, porque tem um pouco de verdade. É isso, tá? A gente vou lavar todo o banheiro. Deixa tudo bem organizadinho, bem limpinho. Outra coisa, gente, que é muito importante, tá? É a gente fazer pequenas tarefas diárias, gente. Por exemplo, hoje eu tirei pra arrumar aquelas bagunças ali do meu esposo, tá? Mas não tirei pra arrumar as outras coisas da casa, por exemplo, roupeiro, cômoda, essas coisas, tá? Tire um dia pra cada coisa, gente, porque pra não ficar cansativo, pra no final do dia tu ter tempo de fazer outras coisas, né? Coisas que realmente tu gosta, que te dão prazer. E vai fazer toda a diferença, gente, tá? Tu fazer um pouquinho cada dia, gente, aquele trabalho realmente assim, ó, de formiguinha.
um pouquinho cada dia, tu vai ver que no final, gente, da semana, do mês, tu já deu conta de tudo que tu precisava. E assim, gente, ficou o meu banheiro, olha só. Tudo bem limpinho, gente, cheirosinho, tudo simples, mas organizado, gente. Isso faz toda a diferença, tá bom? Tudo finalizado, só que não, né, gente, porque ainda tinha louça na pia. E não, gente, essa louça não é do dia anterior. É só da manhã ali, gente, tá? Mas enfim, é a vida, né? É a vida da dona de casa, a gente sabe que a gente vai ter louças para lavar. E glória a Deus pela louça suja, né, gente? Porque teve alimento, teve provisão divina no nosso lar, na nossa casa. Então que a gente pare de murmurar por causa da louça e vá lavar glorificando a Deus, né, gente? E assim, gente, ficou minha cozinha, olha só, tudo limpinho. E depois, gente, que eu gravei esse vídeo, eu não gravei mais nada, tá? Aí você passou todo, gente, um dia. E eu fui continuar gravando só no outro dia, gente, na parte da tarde, tá, gente? E aí, o que que eu fui gravar, gente, pra vocês? Fazendo uma pizza, tá? Aí já era outro dia, na parte já da tarde, quase noite. E aí eu resolvi fazer o quê, gente? Pizza pra gente, né, jantar à noite, tá? Aí eu coloquei ali, gente, 150 ml de água, 150 ml de leite. Coloquei uma colher de sopa de fermento e uma colher de sopa de açúcar, tá, gente? Dou uma misturadinha ali e vou começar a colocar, gente, agora o óleo também, 50 ml de óleo, tá? Aí eu vou colocar um pouco de farinha, a gente dá uma misturadinha e depois eu vou estar colocando sal, tá? Eu nunca gosto de colocar, gente, o sal junto com o fermento, sabe? Eu gosto de colocar um pouquinho de farinha e depois colocar o sal. E aí, gente, eu vou acrescentando toda a farinha, foi em torno de 500 gramas de farinha, tá, gente? Tu pode dobrar a receita ou fazer só metade, tá, gente? Mas assim rende bem, tá, gente? Essa receita aí, a gente deu 2 pizzas, tá? Que pra gente aqui foi o suficiente, tá? Aí coloquei ali meia colher de sal e agora eu vou acrescentando todo o resto da farinha, gente. Vou misturar, vou amassar com a mão, gente, até chegar no ponto desejado. Aí, gente, eu amassei a minha massa até chegar nesse ponto, deixei ali, tapei com um paninho de prato, gente. Vou deixar ela descansar um pouquinho, tá? Aí vou cortar, gente, né, o recheio da minha pizza, gente, que vai ser de calabresa, bacon e queijo, tá? E requeijão, só isso mesmo, bem simples, gente, mas fica bem gostoso, tá? Aí fui ali cortando toda a calabresa enquanto descansava, gente, a minha massa, gente, não precisa assim crescer, sabe? Ainda mais que tava chuvoso, gente, tava um pouquinho frio. Aí não cresceu muito, mas não tem problema, tá, gente? Daí também o bacon, gente, eu já comprei ele picadinho assim, ó. Aí eu só fui colocando ali e vou separando, gente. Vou também ralar uma mussarela. Só que essa mussarela tá bem ruim de ralar, gente, sabe? Ela tava assim, parece que cremosa, sabe? Aí no final eu piquei, gente, o que não deu pra ralar. Eu piquei assim com a faca. E no final deu certo, gente, porque ia derreter de qualquer jeito. E aí eu fui separando ali, gente, os ingredientes, tá? Dá pra pôr cebola, dá pra pôr azeitona, dá pra pôr o que quiser, né, gente, que tiver na geladeira. Só que aqui o pessoal não gosta de cebola, não gosta de azeitona, né? Então eu faço assim, ó, o básico, gente. Mas eu amo azeitona, gente, sabe?
Só que eu acabo que eu nem compro, porque é só pra mim. Aí, gente, descansou um pouquinho a minha massa, ó, ela já ficou até mais macia, mais maleável, sabe? E aí, gente, eu não tenho rolo de macarrão, daí eu vou fazer o quê? Eu vou abrir com um copo, gente, essa minha massa, tá? Não me julguem, gente, mas eu não tenho rolo, sabe? Uma hora tem que comprar, gente, mas sempre vai passando, eu nunca compro. E aí eu fui abrindo ali, sofrendo, lutando contra aquela massa, gente. Mas no final deu certo. Vou fazer uma pizza quadrada, gente, porque eu gosto de fazer ao contrário as coisas. Mas não, gente, eu tava achando difícil de abrir a massa redonda, gente. Aí eu abri ela quadradinha assim, daí deu certo. Aí depois a outra eu vou fazer também, gente, redondinha, pra dar na forminha que eu tenho ali, tá? Aí deu essas duas pizzas, gente, tá? Uma redonda e uma quadradinha. Não, uma pizza normal, média, gente. Mas essa massa eu acho que dá uma pizza grande, sabe? Só que aí eu fiz duas assim, gente. Aí eu fui ajeitando ali na forma, a gente passei um pouquinho de óleo. E assim vai, gente. Tu pode pré-assar uns minutinhos, gente, mas eu tá com pressa, gente, tá? Aí eu fiz o quê? Tá aqui, eu recheio com ela crua mesmo. Ela ficou boa também, gente, deu certo, tá? Mas o ideal é que tu pré-asse ela um pouquinho, né? Mas eu digo pra vocês, gente, só façam essa receita, gente, fica muito gostoso. Essa massinha também, gente, dá pra fazer mini pizza, sabe? Eu sempre faço mini pizza com essa massinha. Aí fui ali colocando molho de tomate de sachê mesmo, a gente tem aquele molho pronto, né? E aí é isso, gente. Só aí tu recheia, o recheio é a gosto, né? É a critério do cliente, né, gente? E é isso, fui colocando ali uma quantidade que eu achava que tava bom. E depois vou colocar o queijo, a calabresa, o presunto. Que presunto, gente? O bacon. E é isso. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for... Aí, enquanto ia pro forno, gente, a minha pizza, né? Hoje choveu, meu esposo passou o dia em casa, né? Que terminaram a colheita aqui pra glória de Deus. Ele ficou o dia inteiro em casa. Aí chegou o momento da família, gente, né? O que a gente foi fazer? Jogar Uno, gente. A Manu nos obriga a jogar Uno eternamente, tá? Gente, ela ama jogar Uno, gente. E aí, ela nunca mais quer parar e também não quer perder. Aí fica difícil, né? Mas é o momento, assim, que a gente fica ali em família, né? Brinca, dá risada. E é bênção de Deus, né, gente? Glória a Deus, né? Isso é mais importante que uma casa organizada, né? É estar em harmonia com a nossa família. Isso é mais importante, gente. Isso é mais valioso, né? Então, que bênção, né? A gente poder desfrutar desses momentos, criar memórias afetivas, né? Porque eu tenho certeza que depois ela vai contar para os filhos dela, né? Tudo que a gente fazia junto com ela. Então, isso, né? É precioso e nisso há valor, né, gente? Maybe the biggest question was in the last chapter. Aí, nesse momento, meu esposo já tinha ganhado e parecia que ele tinha, né, ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Mas, enfim, daí eu ganhei e a Manuela não gostou, chorou, berrou, gente, porque ela só quer ganhar. Mas no final deu tudo certo, gente. A gente explicou pra ela que faz parte perder e tá tudo bem. So I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Aí, gente, assim ficou a pizza, gente. Vê se isso aí não é uma pizza de profissional, gente. Aqui, ó. Essa pizza ficou perfeita, maravilhosa, gente, tá? Eu ia pagar R$100 uma pizza desse tamanho, gente, tá? Paguei nada, gente, porque eu tinha todos os ingredientes aqui em casa, gente. Olha só, glória a Deus, aleluia, por essa refeição, gente. Sim, a bênção de Deus. Aí meu esposo tava ali de cameraman, né? E não reparem se ficar meio tremido, gente. Ai, ai, mas assim, gente, ficou assim a nossa pizza. Olha que delícia. Eu queria assim com a massa bem fininha, gente. Ficou bem do jeito que eu queria. Daí estava todo mundo desfrutando, né, desse momento de
a alegria, né? E é isso, gente. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. E nesse momento, gente, eu estava descansando a minha beleza no sofá, né? Porque eu já tinha feito a pizza. E eles ficaram responsáveis, gente, para organizar a cozinha, tá, gente? E foram lá bem contentes. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal. Muito obrigado a cada um que tem chegado aqui no meu canal. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau!